O Deus que governa o tempo e a história. Quem fez e executou isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Isaías 41:4. Neste versículo poderoso de Isaías, o profeta nos apresenta uma declaração majestosa de Deus sobre sua soberania. Em um contexto onde o povo de Deus estava cercado por nações que adoravam ídolos e deuses falsos, o Senhor reafirma sua identidade como o único Deus verdadeiro, aquele que está acima do tempo, da história e de todas as circunstâncias. Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega, o Senhor que governa tudo. A frase e executou isso, chamando as gerações desde o princípio, é uma pergunta retórica que aponta para a exclusividade e onipotência de Deus. Ninguém mais tem o poder de criar, controlar e direcionar a história da humanidade desde o seu início. Somente o Senhor tem essa capacidade. Quando ele diz, eu, Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo, ele está nos revelando aspectos cruciais de sua natureza. Primeira, sua eternidade. Ele existia antes de tudo e existirá depois que tudo passar. Não há começo nem fim para ele. Isso significa que ele é imutável e confiável. Seus planos e propósitos não mudam com o tempo ou com as circunstâncias. Segundo, sua soberania sobre a história. Chamando as gerações desde o princípio, indica que Deus não é um observador passivo, ele é o ativo, participante e orquestrador dos eventos humanos. Desde a criação até o fim dos tempos, ele tem um plano e o executa. Isso traz um imenso conforto. Mesmo em meio ao caos e à incerteza do mundo, há um Deus no controle. Terceiro, sua presença constante. O primeiro e com os últimos, eu mesmo. Também sugere sua presença contínua. Ele estava lá no início de tudo e ele estará lá no final. Isso significa que Ele está conosco em cada passo da jornada, desde o nosso próprio começo até o nosso fim. Não importa o que enfrentemos, Ele estará conosco. Em tempos de ansiedade e incerteza ou medo, lembrar que Deus é o primeiro e o último nos dá perspectivas. Nossos problemas, por maiores que pareçam, são temporários. A soberania de Deus é eterna. Podemos descansar na certeza de que Ele tem o controle, conhece o fim desde o princípio e suas promessas são inabaláveis. Diante da grandiosidade de Deus revelada em Isaías 41:4, somos convidados a confiar plenamente. Se Ele governa gerações desde o princípio, Ele certamente pode guiar sua vida hoje. Entrega a Ele suas preocupações. Descansar em sua soberania. Não precisamos entender tudo ou ter controle sobre tudo. Há um Deus que tem um controle perfeito. Adorá-lo, reconhecer sua posição única nos leva à adoração e reverência. Ele é o digno de todo louvor. Que este versículo nos lembre que não importa o que aconteça, nosso Deus é o Senhor de tudo, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos orar? Pai Celestial, que és o primeiro e o último, o Senhor da história e do tempo, agradeço por tua soberania e por tua presença constante em minha vida. Ajuda-me a confiar plenamente em teus planos, mesmo quando não os compreendo. Que eu possa descansar na certeza de que tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Fortalece-me e ajuda a viver em adoração a ti. Em nome de Jesus. Amém.